tarde, boa noite e bom dia. Isso vai depender do lugar e fuso horário onde que a pessoa esteja. Sou Ana Maria Vieira, de nacionalidade da Guiné-Bissau, estudante na Universidade de Integração Internacional Afro-Brasileira, UNILAB. Estou cursando o curso da Física. Estou no 3º semestre. Só que tenho outro objetivo de fazer a mudança de curso, inclusive da Física para a Administração Pública. De seguida, gostaria de avançar com o tema que a professora propostou, que é falar da ética na pandemia. Então, é de conhecimento de qualquer uma pessoa que esteja atento e que está acompanhando a situação e a evolução do mundo, vai perceber que a questão da ética na pandemia tem várias vertentes, né? Tem muitos impactos, tem muitos prejuízos e não só. Gostaria de iniciar que a questão da pandemia tem como o início no final do ano 2019 e no princípio do ano 2020. Inclusive, a partir do mês de setembro de 2019, na qual a China foi detectado que ia comparecer algum vírus que ia abalar e assolar o mundo. Então, como esse vírus não foi considerado na China, então consideraram que era uma mera especulação, né? Então, no início do ano 2020, esse vírus começou a ganhar força, começou a espalhar, a expandir pelo mundo, mas tem como energia de expansão, tudo isso tem a ver com meio de transporte, tanto aéreo e assim como de transporte terrestre. Se vejamos com a expansão da pandemia, isso tem a ver com as viagens que as pessoas fazem de um território a outro território, de um país a outro país, de uma região a outra região, de um estado a outro estado, de um setor a outro setor, de um município a outro município, ou de um lugar a um certo lugar. Então, toda essa movimentação tem sido expansão e de que diz a pandemia. Deu máxima força para que a pandemia tenha mais expansão. Relativamente sobre meio de transporte que expandiu a pandemia, isso tem a ver com questões de imigrações, como eu tinha dito. A pessoa não cumpre com as orientações tanto de aviação civil, tanto próprio das agências e tanto propriamente no que diz as orientações dadas pelo Estado, um país ou algumas prevenções que foram dadas pelas autoridades sanitárias, né? Então, isso levou com que nos aeroportos tem sido várias mudanças, né? A pessoa quando vai viajar tem que usar a máscara, tem que desinfetar com álcool gel e tem que estar muito bem protegido. Daí para diminuir a expansão do vírus de coronavírus, né? Então, daí como sabemos que nós, pessoas, né, por natureza, somos negligentes, então há pessoas que rejeitam de cumprir com as medidas dadas pelas autoridades sanitárias. Então, essa negligência faz com que houve a expansão da pandemia. Porque a pessoa pode viajar, por exemplo, a pessoa que viaja da China para o Brasil, e do Brasil viaja para a Europa, da Europa viaja para a África, e da África viaja para a Ásia,
Então, essa viagem, ou as viagens que as pessoas fazem, faz com que tenha sido aumentado a questões da pandemia, né? Então, isso levou as companhias aéreas a adotarem outro sistema. Então, e não só companhias, os estados mesmo, suspenderam os voos e houve o fechamento das fronteiras, né? Então, nesse fechamento das fronteiras, o que é que podemos verificar sobre isso? Podemos verificar ainda a continuidade de negligência da pessoa, ou seja, das pessoas, nesse contexto posso dizer desse jeito, no que tange questão de transporte terrestre. Podemos verificar esse comportamento tanto nos ônibus, no trans, no metrô e nos outros transportes particulares. Apesar dos governos ou governadores terem sido decretados os decretos, né, de confinamento para que seja restrição da questão da pandemia, mas a população, ou seja, as pessoas ignoraram esses decretos, né? Mas, do outro ponto de vista, não é questão de ignorar, né? O problema tem a ver também com outra questão da situação de vida. Porque uma pessoa que vai ficar fechado não tem como fazer, né? Daí, como é que você acha que essa pessoa pode fazer? Não tem outra forma. Tem a família, né? E ele precisa de cuidar da família, precisa de pagar o lugar da casa, precisa de fazer outras necessidades. Então, nessa pessoa se ficar também em casa, quem vai lhe dar o sustento? E quem vai cuidar da sua família? Quem vai pagar o lugar, energia, água? Então, trouxe outros elementos também um pouco reflexivos, né? E, do ponto de vista também, podemos partir que da questão da ética na educação, né? Vejamos que depois do confinamento, quando foram decretados a questão de isolamento, e as escolas também adotaram outras medidas, né? Inclusive aqui no Unilab, o que a Unilab adotou? Em vez de ser aulas presenciais, a Unilab suspendeu aulas presenciais, né? Então, o que a Unilab fez? Tomar outra medida de, de estudo à distância, né? Que é aulas assíncronas e aulas síncronas. Então, foi uma forma de adaptação, né? Na qual a pandemia também refletiu bastante, né? E nem deu tanto sucesso assim em termos de questões dessas aulas assíncronas e síncronas. E outros elementos que podemos invocar dentro dessa ética da pandemia, gostaria de invocar também da questão da saúde, nos casos dos hospitais, centros de saúde, né? E as clínicas privadas. O que é que isso tem a ver? Se vejamos que tem um outro aspecto, eu posso afirmar que há num país, né, na qual próprio Estado, ou seja, os governos, promovem mais número de casos do Covid. Qual é a justificativa disso? Imagina um Estado que está promovendo um médico, um médico que vai ganhar, por exemplo, 300, 400 reais pela pessoa com Covid. Então, isso não é uma boa ética do meu ponto de vista particular, porque em vez desse médico estar trabalhando pela salvação da vida das pessoas, ele vai ter outra intenção, né? Focando no seu próprio negócio e no seu próprio lucro do trabalho, aumentando o número dos pacientes e para poder ganhar mais, né? De acordo com o valor estipulado pelo paciente. Então, do meu ponto de vista, eu não considero essa questão como um bom prático, né, para um técnico profissional. Desconsidero isso. Se vejamos também da questão da pandemia, podemos trouxer outro elemento. Qual? Eu trouxe aqui o elemento da tecnologia, na qual, durante a época da pandemia, a tecnologia
foi um dos elementos muito mais usados, né? Muito mais usado nessa pandemia. Se vejamos, as pessoas ficam em casa e as compras já foram feitas pela internet e muitas outras atividades que foram feitas pela internet. Por exemplo, depois do surgimento da pandemia, o que a China fez? Como houve restrição das pessoas, muitas fronteiras foram fechadas. Daí, o que a China fez? Criou o aplicativo TikTok. Então, esse aplicativo TikTok que foi criado deu um espaço de diversão para uma pessoa que tem internet na sua casa, né? Permite essa pessoa divertindo, né? Jogando com outras coisas. Daí a tecnologia tem como elemento mais produtivo em termos de questões de pandemia. Digamos que com a tecnologia, muitas pessoas, ou seja, as pessoas que trabalham na área da tecnologia, são mais beneficiados. E em relação a outras pessoas, por exemplo, de questões do mercado, do espaço físico, são as pessoas mais prejudicadas. Mas, em relação às questões dos empresários, são as pessoas também com mais benefícios neste caso. O justificativo da questão dos mercados, estabelecimentos físicos, são mais prejudicados porque quando houve a restrição, não houve grande número das populações, né? Em termos de fluxo. Não houve fluxo no mercado. As pessoas vão no mercado conta a gota. Daí não tem grande volume de negócio. Não houve aquele fluxo de entrada e saída do dinheiro. Então, neste caso, o que é que os comerciantes fazem? Eles têm por obrigação de pagar as contas tributárias, têm obrigado a pagar tudo que é necessário que o Estado deu como possibilidade de pagar. Então, saiu como prejudicado. Mas, para os grandes empresários, eles têm um benefício muito vantajoso com isso. Por quê? Porque houve subida dos produtos no mercado, né? Por exemplo, hoje, um litro de óleo está entre 8 a 9 reais, que era 3 reais no máximo. Então, imagine, arroz também hoje subiu no mercado e muitos outros produtos foram de preços altos atualmente no mercado. Quem ganha com essa subida dos produtos são os próprios empresários, que têm poder de compra, que têm poder de manipular, né, propriamente o sistema do mercado. Apesar do mercado é regulado pelo próprio Estado, né, mas os empresários têm a capacidade de manipular no momento que eles quiserem, porque quem tem o poder do mercado são eles. E outros elementos que eu posso colocar aqui, posso colocar a questão também do futebol, né? E com a pandemia foram suspensa, né? Foram suspensa o 12º jogador no campo, foram suspensa o próprio campeonatos, né? Foram suspensas próprias atividades desportivas. Então, isso leva com que os campos ficaram muito vazios, né? Ficaram muito vazios sem ter aquela alegria como antes, né? Gostaria de ressaltar também outra coisa no que tange sobre questões de ética na pandemia. Neste caso, na ética da pandemia, muitas pessoas perderam os familiares, perderam amigos, irmãos, perderam os pais, né? Entre os outros conterrâneos. Então, deixou o mundo num vago no que diz em relação ao número da população mundial. Houve com maiores números num dos países, por exemplo, Estados Unidos da América, China, Brasil, Itália, Espanha, né? São um dos países com mais números de mortes de Covid, ou seja, a perda de vida neste caso. Então, é muito lamentável
nesse sentido, em relação a questões da vida humana, né?